Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto, sou jornalista, crítico literário, fui curador da Flip em 2011 e acompanho a Flip anualmente. Estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre a edição desse ano. Um dos autores mais interessantes dessa edição da Flip é Bernardo Kucinski, um nome já consolidado há muitas décadas no jornalismo brasileiro e que estreou com mais de 70 anos na ficção, na literatura de ficção, com este livro aqui, K. Essa inicial guarda aí um sentido meio enigmático, porque fala de um desaparecimento político na época da ditadura militar, no caso, o desaparecimento político da sua própria irmã. Só que isso não é tratado de uma maneira confessional, autobiográfica, mas de uma maneira mais oblíqua, mais enviesada, através de um narrador que participou da resistência na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial e que agora se vê na circunstância de perceber o que aconteceu com a própria filha num outro contexto cultural que é o contexto brasileiro. Portanto, o Bernardo Kucinski fez um relato ficcional com lastro de realidade a partir e sobre a repressão no governo militar brasileiro, se lançando na literatura de maneira surpreendente. Todos os críticos e leitores saudaram esse livro como um verdadeiro acontecimento, tanto que depois ele publicou um segundo livro, Você Vai Voltar Pra Mim, que é essa edição aqui, que reúne aí pequenos relatos, pequenos contos, sempre girando em torno da experiência brasileira debaixo do tacão do regime militar. Talvez um dos grandes destaques da literatura internacional dessa edição da Flip é o escritor mexicano Juan Villoro, que está lançando no Brasil Arrecife. É um livro que trata da realidade contemporânea do México, revertendo alguns clichês aí sobre o país. Então a gente tem em cena um roqueiro drogado, falido, que vai trabalhar num resort onde os magnatas passam por umas experiências que reproduzem o medo que eles sentem dos narcotraficantes e dos guerrilheiros zapatistas. Então ele faz um relato ao mesmo tempo paródico, meio satírico, dessa realidade que é feita de movimentos de esquerda de um lado e certos valores aí de consumismo desenfreado e sociedade do espetáculo, que é algo muito semelhante ao que acontece no Brasil e que ele localiza no seu país, o México. Uma das autoras mais curiosas dessa edição da Flip é uma escritora norte-americana de origem turca, que é Elif Batuman. Ela escreveu esse livro aqui que chama Os Possessos. Os Possessos é o nome, uma das possíveis traduções do livro Os Demônios, de Dostoiévski. E é um livro que tem como subtítulo Aventuras com os livros russos e seus leitores. E a história é a seguinte, ela em dado momento foi estudar literatura russa e ela foi percebendo que o circuito, o meio em que as pessoas estudavam literatura russa, se dedicavam, era marcado por um certo enlouquecimento, assim como as personagens da literatura russa de Tolstói, Dostoiévski, Turgenev, são personagens absolutamente malucas, maníacas, envolvidas com coisas, com sonhos, utopias. Ela percebeu que isso impregnava também os leitores, os estudiosos da literatura russa. E ela faz um relato engraçadíssimo, mas ao mesmo tempo com muita consistência literária, porque ela conheceu muito bem a literatura russa, estudou crítica literária, estudou os principais autores. Então ela faz um relato de como as pessoas, esse meio, foi contaminado pela atmosfera visionária da literatura russa. Não é de hoje que a Flip procurou agregar à sua programação autores que não pertencem estritamente à literatura, à ficção ou à poesia, trazendo também autores que são pensadores da cultura ou que trabalham com outras linguagens. É o caso de um dos antropólogos mais importantes do Brasil, Eduardo Viveiros de Castro, autor de A Inconstância da Alma Selvagem, esse livro aqui, e ele vai estar numa mesa da Flip, que é justamente focada na antropologia, na etnologia, e como isso ajuda a interpretar o Brasil contemporâneo, um dos grandes nomes do pensamento humanista brasileiro na atualidade. E
E outro nome estelar de uma linguagem que não é estritamente a da literatura dentro da edição da Flip desse ano é Paulo Mendes da Rocha, simplesmente o maior arquiteto brasileiro contemporâneo, ganhador do prêmio Pritzker, que é uma espécie de prêmio Nobel da arquitetura. Ele tem a obra já sobejamente discutida, reunida aqui em 2 livros, né? Esse livro sobre a obra completa dele e um livro que discute também a sua trajetória estética, seus conceitos arquitetônicos. Esses 2 livros aqui tratam da obra do Paulo Mendes da Rocha, que é um dos representantes da Escola Paulista de Arquitetura e que, portanto, vai tratar de questões sobre urbanismo e a linguagem da construção, da arquitetura, do projeto dentro desta Flip de 2014.